Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai atender a pedidos lá do Projeto Mayhem, que o pessoal pergunta às vezes por que que a gente chama Projeto Mayhem, né? De onde que vem isso? E aí, muita gente, os jovens não sabem, mas existia um livro da década de 80 chamado Clube da Luta, que depois virou um filme com o Brad Pitt, inclusive, que acabou sendo muito mais famoso, mas o livro ele traz uns conceitos anarquistas bem interessantes, e dentro desses conceitos existem as 8 regras do Clube da Luta, que estão diretamente relacionadas com a estrutura planetária, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas regras e como é que elas aparentemente parecem um grupo de MMA de homens sem camisa, mas na verdade elas são regras que podem ser aplicadas para sua vida e também para dentro da magia, né? Então, hoje, no nosso boteco especial pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Segundo a primeira regra, eu não posso falar sobre o Clube da Luta. E também do Projeto Mayhem, Florindo Neto. Pela segunda regra, eu também não posso falar sobre o Clube da Luta. Diretamente do Japão, Robson Belli. Eu não vou dizer a terceira regra, mas eu só quero dizer para todo mundo que esta é a sua vida e ela está acabando 1 minuto de cada vez. E do nossos reinos da bruxaria, André Correia. Eu estou descalço, assim como manda a regra, mas eu não tirei a camisa porque eu ia acabar derrubando o canal. É isso aí, galerinha. Eu acho que eu vou começar. A gente prepara um PowerPoint, fica mais fácil, e aí a gente vai colocando as notas e explicando para a galera sobre o que tratamos. Então, deixa eu apertar aqui, share screen. Bom, então aqui está as famosas regras do Clube da Luta, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar explicando, elas têm a ver com a busca pela verdadeira vontade, né? Ele é um filme, acho que dá para dar uns spoilers, né, cara? Faz que uns 20 anos que saiu, 30 anos que tem esse livro, né? Mas ele basicamente trata sobre como que você vai derrubar a sociedade profana através de um clube terrorista ou um grupo de pessoas que pensam e estão fora da realidade, né? Mas e hoje em dia o que a gente chama de realidade é um negócio tão bizarro que, na verdade, as pessoas normais estão fora desse sistema, né? E no meio desse sistema, o protagonista, que é o narrador, ele tem uma série de 8 regras que você precisa ter para quando você vai entrar nesse clube de porradaria, né? E parece a uma primeira vista que é um negócio bem zoado, e é umas regras que são rasas ou desproporcionais ou sem significado, mas quando a gente para entender, você vai ver que elas foram bastante pensadas, né? Não pelo personagem, mas pelo autor. E elas têm muito a ver com o que a gente trabalha dentro do hermetismo, né? Então, a primeira regra de todas é você não fala sobre o Clube da Luta, né? Então, ela está associada diretamente ao planeta Terra. E ela está ligada diretamente ao verbo calar, porque significa que a primeira vez que você fala do Clube da Luta, você está falando sobre os seus projetos pessoais. Então, muitas das pessoas, e a maioria das pessoas, fala e fala muito que vai fazer, que faz e que acontece, e no fundo não faz porra nenhuma. Então, o mundo acaba sendo um mundo de pessoas que fala demais, posta um monte de coisa demais no Instagram, e quando você vai ver a vida real da pessoa, não é nada disso, né? Ela é um mundo cada vez mais de filtros, cada vez mais de mostrar para os outros e cada vez menos de aproveitar, né? Tem uma foto que andou circulando aí na internet direto sobre o Réveillon em Paris, onde teve um show de fogos absurdamente maravilhoso e era uma foto gigantesca onde tinha milhares de celulares levantados e absolutamente ninguém olhando para os fogos ou aproveitando o momento, ou um champanhe, ou fazendo alguma coisa, né? As pessoas estão cada vez mais, né? E nesse ponto eu acho que esse livro ele era visionário e as pessoas estão cada vez mais falando e cada vez menos fazendo, né? E antes de passar para a segunda regra, também quero explicar que isso daqui
ele é feito mais ou menos construção de uma espiral. Assim como a narrativa do livro, a gente não vai direto, essas regras elas não são lineares. Então, quando você passa da primeira regra, a gente vai prestar atenção na última regra, que é a regra de Saturno, que ela fala que uma vez que você entrou no clube da luta, e se essa é a sua primeira noite, você tem que lutar. O que significa que o clube, assim como o Projeto Mayhem, né? Uma vez que o seu Sagrado Anjo Guardião direcionou você para dentro da Árvore da Vida, ou para dentro do projeto, né? Ou no caso, o Clube da Luta, você não vai ter mais opção, porque você vai passar pelas ordalhas, então você já vai ter que fazer alguma coisa. Então aqui você sai do calar e aí você vai pro agir. Isso significa que parou a hora de você falar, e ele procura um ser humano que vai procurar falar menos e fazer mais. Então você deixa de ser um espectador, não há opção de ser um espectador. Uma vez que você entrou numa ordem mágica, e aí a gente pode falar de maçonaria, Rosa Cruz, bruxaria, etc. E você comunicou para o seu sagrado anjo guardião que você vai lutar, ou seja, que você vai buscar sua verdadeira vontade, né? Tem uma parte do livro que eles falam assim: se você morresse agora, você morreria feliz? Você já realizou tudo que você queria realizar? Se você morrer daqui a um ano, quais são as suas prioridades, né? Então, a partir do momento que você dá o primeiro passo, não existe um primeiro passo, você vai ter que lutar. E aí a gente retorna na espiral para o segundo ponto. Você não fala sobre o Clube da Luta. Mas aqui a gente já está em Esod. E aí a gente consegue entender que essa primeira parte que você não fala do Clube da Luta, num mundo cada vez mais profano, cada vez mais ligado, né? Quando André colocou no mito da caverna, cada vez com uma galera mais religiosa, né? Mais cabeça dura, aí sim você vai entender que você não vai falar sobre o Projeto Mayhem, você não vai falar sobre a maçonaria, você não vai falar sobre a bruxaria, né? O Rodrigo não vai chegar lá na escola dele e falar que ele é maçom, bruxo, candomblé, umbanda e tal. Mas você só vai entender a primeira regra do Clube da Luta depois que você passar pela oitava regra do Clube da Luta. E aí você vai entender que você entrou numa egrégora, e aí sim você vai falar que você vai saber que realmente você não vai falar sobre o Clube da Luta e muito menos sobre os seus projetos mundanos. Então existem dois níveis de silêncio dentro da jornada do mago. O primeiro sobre os projetos que você está fazendo e o segundo agora sobre as egrégoras que você está participando. E aí, continuando, você vai opa, partir para o 7, né? Você continua na espiral. E a sétima regra diz: as lutas duram o tempo que for necessário. E esse aqui é o aspecto jupiteriano. Isso significa que a sua busca pela verdadeira vontade, ela não tem um prazo. Os desejos da sua vida, a sua vontade, a sua verdadeira vontade, ela vai demorar o tempo que ela demorar e tiver que demorar para alcançar. E isso, com o tempo, ele só ficou mais importante ainda, porque hoje a galera quer gratificação em 5 segundos de TikTok. E as coisas mágicas, ou as coisas que realmente valem a pena, né? É, elas não têm um tempo. Elas vão demorar o tempo que tiver que demorar. Para você pegar uma faixa preta, são 5 anos. Para você fazer um diploma que você queira, tem 4, 5 anos. Para você dominar uma técnica, para você chegar onde você tem que chegar, o tempo ele não pode ser um determinante. Então, quando a gente está entendendo aqui em luta, ele não está falando dos caras se estapeando no meio da taverna. Ele está falando da sua verdadeira vontade, dos seus projetos de vida. Você não pode fazer um projeto de vida para daqui 10 minutos. Você tem que saber o que você quer para daqui um ano, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos. Um mago ou alguém que está dentro dessa verdadeira vontade, ele já tem que estar com mais ou menos o que ele quer lá para frente. E aí é um negócio interessante, porque aí a gente volta para a terceira regra. Quando alguém fala para,
ou perder os sentidos, a luta acaba, que é o aspecto mercurial da coisa. Ou seja, o que é que vai fazer você parar essa perseguição? Ou ela vai durar o tempo que for necessário, a menos que não seja que você não tenha condições de continuar, ou você esteja fisicamente incapacitado, ou que intelectualmente você perceba que fala, peraí, cara, eu tô fazendo do jeito errado. Eu tô indo para essa luta, mas, cara, não tá tendo condição. Eu escolhi alguma coisa que tá me fazendo mal. E aí, nesse momento, já não é mais a sua verdadeira vontade. Você percebeu que você tá fora do caminho. Então você vai ou perder os sentidos, ou você fala para, porque você fala assim, cara, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo aqui nessa luta. E se você insistir nesse processo, você vai acabar perdendo os sentidos. E aí a luta vai acabar, até você se recuperar de novo e ir para a próxima etapa. E aí a gente chega no centro do labirinto. Né? Você fala, pô, mas essas duas? Você fala, peraí, a gente já vai entender. Você vai estar girando para cá. E esse aqui é o que tem a ver com o principal espírito, que é a verdadeira vontade, né, Tiferet? Uma luta de cada vez. Você não tem 10 verdadeiras vontades. Você não tem 10 projetos ao mesmo tempo. E gente que está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, cada um olhando para um lado, não vai fazer nada direito. Então, quanto mais próximo ali, você vai ter uma luta de cada vez, que no âmbito do filme ou do livro significa o quê? Você vai ter, tipo, 50 caras naquela taverna e todo mundo vai parar o que está fazendo para assistir a só duas pessoas lutarem, né? E aí a gente tem um monte de camada de simbolismo, né? No livro, acho que no filme também isso fica claro. Que aí eu vou dar um spoiler, né? Que o próprio Tyler Durden é o narrador. E aí ele fala uma luta de cada vez. E aí a gente vai passar para o próximo aqui, que é duas pessoas numa luta só. Que é aqui, ó. Só dois caras em cada luta. Que é o aspecto venusiano. Então, uma luta de cada vez e só dois caras de cada luta. Ou seja, vai você e o seu sagrado anjo guardião em uma verdadeira vontade. E aí o conselho para sua vida e para o sucesso é, cara, foca em uma coisa de cada vez e se concentra em um ponto de cada vez. E aí isso vai ser um caminho para chegar onde você tem que chegar e eventualmente para ganhar a luta, né? Que é a regra da pancadaria. E o último, mas não menos importante, é a regra marciana. Parece um negócio bobo, né? Tipo, sem camisa, sem sapatos. Mas isso significa que você não vai ter nada para te ajudar nessa briga, pela verdadeira vontade. Então a sua camisa significa que, cara, não importa às vezes quem você é rico, você é pobre, você nasceu com privilégio, você tá fudido, você não tem recurso ou tem. Se você seguir a verdadeira vontade, não importa quem você esteja lutando, e vai ser um cara de cada vez, um problema de cada vez, uma mordalha de cada vez. Você tem que lutar isso sozinho, mas não importa quem você é, todo mundo está numa briga, né? Mesmo o cara que está favelado, ele está enfrentando uma briga nesse mundo. E o cara que é o dono da Microsoft, ele está enfrentando uma briga nesse mundo. Então, não importa quem você seja, cada um de nós está carregando um fardo. E esse fardo ele vai ser tão pesado quanto cada um de nós puder carregar. E o sem sapato também, você não vai poder contar com nada que não seja a sua verdadeira vontade dentro desse processo. É razoavelmente simples de explicar, né? Alguém vai querer fazer um comentário? Acho que esse podcast vai ser razoavelmente rápido. É, como que eu poderia dizer? Vários momentos aqui em entrevista eu falei que minha verdadeira vontade era dar aula. Ano passado trabalhei igual um condenado. Hoje eu estou refletindo. Será que realmente era dar aula ou administrar? Aí é aquele aspecto, tem alguma coisa errada. Então, assim, eu entendi isso muito bem, essa questão dos aspectos que você está colocando.
E eu estou num momento assim bem reflexivo sobre o que é verdadeira vontade. E não adianta, você está fazendo uma coisa, você faz aquilo. Você não tem como fazer duas verdadeiras vontades. André? Você falando sobre isso, né? Sobre descobrir a sua verdadeira vontade, sobre o para, né? Para você chegar nesse para, você tem que estar olhando para você mesmo, você tem que estar se percebendo. E esse se perceber, olhar no espelho, né, me remete muito ao sem camisa e sem sapatos, o colocar de fato os pés no chão, entender onde você está. E o sem camisa é o se sentir vulnerável diante de um grupo que geralmente que o que te determina, como o Marcelo falou, é a roupa, né? Você está sem a sua armadura social. Inclusive, um dos motivos, né? Não sem camisa e sem sapato, mas sabe qual que é o motivo de existir um divã num consultório de psicanálise? É colocar as pessoas em um papel não de inferioridade social, mas colocar a pessoa num papel de vulnerabilidade. Você baixa a guarda da pessoa. Inclusive, ele tem a inclinação, porque você fica incômodo deitado de lado, você não fica impossível deitar de barriga para baixo. Você fica de barriga para cima, totalmente vulnerável, como sem camisa e sem sapato. E o psicanalista fica atrás de você. Então você não tem um campo de visão e você fala de você, assim como os animais, né? Quando para mostrar a submissão e vulnerabilidade, ele vira de barriga para cima. Ele põe as entranhas à disposição do predador. Né? É instintivo que essa posição te põe em vulnerabilidade, assim como sem roupas e sem sapatos, né? Você está despreparado para qualquer tipo de comportamento de luta ou fuga, né? Você está literalmente vulnerável. Eu achei muito interessante isso. Mas você sabe como que é difícil você olhar para si mesmo, né? Pô, cara, Foi pra caramba. um ano é, trabalhando. No final do ano eu estava brigando com todo mundo. Eu fiz uma viagem, minha esposa falou, Rodrigo, para, você parece não estar se divertindo aqui. Foi quando eu caí na real. Aí eu chego em casa, vou olhar o, o negócio de final de ano, só que da Steam, que eu gosto de jogar videogame. Eu já até Uhum. falei em uma Você dessas comentou. lives. Eu joguei, assim, dois jogos. Eu não me diverti. Eu só trabalhei. E aí é que eu caí na real. E Eu não estava olhando. é muito Pode falar. interessante, Rodrigo, você falando, porque toda essa estrutura que o Marcelo trouxe, todo mundo está passando em algum momento da vida. Né? Por mais que você fala, não estou passando por isso no trabalho, você está passando por isso pela família, pelo seu momento social, pelo seu momento financeiro, pelo seu momento amoroso. Em algum lugar isso está acontecendo para a gente, né? E assim, nem sempre é um conflito de brigas, mas é de acerto. Qual é a posição que eu vou tomar diante disso tudo? Né? Como que eu vou tomar a frente disso? Quem que vai ganhar a luta? Né? Quem que vai continuar em pé? São ajustes naturais que a gente faz para continuar lutando. E é uma luta por vez. Se eu tentar assumir duas lutas de uma vez só, eu caio sozinho, né? Então é muito interessante esse ponto de vista que você traz. É legal pra caramba olhar para isso. Ele é muito legal. A organização da estrutura que ele coloca para você entrar numa egrégora. E é interessante que no livro e no filme, o protagonista ele quebra várias dessas regras, né? Que ele fala, você não pode falar do Clube da Luta. E aí, tipo, cada vez vai tendo mais gente. E é a mesma coisa, você também não pode falar teoricamente da maçonaria da Rosa Cruz, do Mayhem, da Umbanda, mas tipo, as pessoas vão e falam, porque já tem a segunda repetição, porque o narrador já sabe que vai ser quebrada a primeira regra. Por isso que ela já está em Malkuth. E aí você volta para a última parte, que é que você vai ter que agir. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando você entra nessas ordens que exigem trabalhos, você pega, por exemplo, a mentoria do Denoquiano do Robson, que ele começava a passar trabalho e a galera miava para fora. Porque a galera não espana, né? O pessoal quer entrar numa ordem e ficar de espectador e ser alimentado na boquinha, com colherzinha e tal, né? Tem muita gente, tanta gente teve que criar a parte do Tiferet do Mayhem, que a galera entrava lá e, na verdade, os caras só queriam ficar lá de espectadores, né?
e não participar. E a gente incentiva o povo a, tipo, cara, você entrou, tem os rituais do ano, tem 8 rituais. Vem participar, a gente está entrevistando a galera. A gente tá dando material para vocês pensarem, né? Mas não é um negócio que você fica sentado. O Clube da Luta é um modelo de ordem iniciática. Que teoricamente poderia ser até uma escola de karatê, de kung fu e tal, e é a mesma coisa. Só que se você é o faixa branca, você vai ter que lutar. Mas aí, se você é um iniciado, é um grau zero, grau um, você teoricamente na maçonaria você tem que entregar trabalhos. E, pô, hoje em dia a gente percebe, mesmo nas ordens iniciáticas, que a galera tá mó preguiçosa, copiando e tal. Eu já tive caso de aprendiz que veio apresentar trabalho, eu olhei e falei, mano, você copiou esse trabalho. Daí o cara, não, veja bem e tal, mano, você copiou do meu site, da época que tinha o Teoria da Conspiração. E quando o objetivo era, cara, fala da sua experiência, né? Fala da sua experiência da iniciação, fala do seu processo. Então, você tem que estar disposto a entrar numa egrégora, entrar numa ordem e tem que lutar. E a hora que você aprendeu a lutar e tal, aí sim você entende a segunda parte, que é o calar, que é o verbo que parece ser o mais ridículo de todos e na verdade é o mais difícil, né? Que quando você fala do seu projeto para fora aqui dos reinos lunares, vai ter todo tipo de nego invejoso, picareta, que quer roubar sua ideia, que quer te sabotar de graça, que quer atrapalhar só para ser engraçado. Então, ele tem um escudo aqui entre o não falar. Por isso que tem duas vezes. E parece que é um negócio bobo. E na verdade, eu acho que é até um dos maiores refrãos do filme, né? O catchphrase do filme é que você fala duas vezes e tal, né? E reforça a segunda vez. Mas é que, na verdade, você tem duas portas para entrar, né? Você tem um guarda externo do templo e você tem um guarda interno do templo. E as pessoas não se perguntam, porra, por que que tem dois guardas, um fora e um dentro do templo? Mas existe uma razão para isso. E isso que eu acho genial. Fala, Robson. Eu estava aqui pensando no que o Rodrigo falou e agora eu vou cutucar uma questão que não tem a ver com os tópicos já abordados, mas muito sobre a questão de uma luta de cada vez, né? Ainda que a verdadeira vontade seja uma, ela não se manifesta de uma única forma. Ela pode se manifestar de uma maneira muito plural. E a luta em si, ela não é um golpe, um round. Ela pode se manifestar de várias maneiras. Você disse que você, sua verdadeira vontade é ensinar. Só que talvez você não tenha encontrado ainda o como ensinar. Talvez você esteja martelando numa tecla onde não seja o seu ensinar ainda. Entendeu? Então, essa questão do uma luta de cada vez não quer dizer que sua verdadeira vontade é tão restritiva. Na verdade, o encontrar a verdadeira vontade é libertador. Porque quando você pratica a sua verdadeira vontade, você vai entender que ela vai evoluir também com o tempo, essa verdadeira vontade. E você vai vê-la sendo manifestada na sua vida de inúmeras formas. E conforme você for manifestando isso na sua vida, você vai vivenciar esse processo, vai evoluir com ele, e você vai ver essa verdadeira vontade, essa luta se expandir um round a mais. Um round a mais. E aí você vai começar a entender que a luta vai. É o que o Marcelo acabou de grifar ali, a luta vai demorar o tempo que for necessário, exatamente. André? Não, Florindo, acho. não, é só desculpa, Marcela, é que eu levantei a mão aqui para fazer um comentário sobre esse, às vezes, o ensinar, né, de que você falou. A minha verdadeira vontade, eu, eu sinto que é a questão do palhaço de hospital. Eu largaria tudo hoje de profissão para voltar a fazer isso. Né? Eu acho que eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais idade para criar grupo, eu não, né, para voltar a praticar. Mas a máscara e tudo isso está voltando de uma nova forma, né? Eu acho que esse degrau que o Robson está falando, ele está vindo através do estudo da bruxaria barra xamanismo, através da incorporação dos deuses palhaços, dos palhaços sagrados. Então, ela se transforma, né, sobre o que que você vai ensinar, sobre com quem você vai falar, qual o conteúdo que você vai transmitir. Enfim, é isso. Pode falar, Florindo. O Marcelo falou bastante, né, de como é simples explicar,
né? Só que hoje em dia, no mundo que a gente vive, né, o difícil é entender, né? Explicar essas coisas é fácil, mas entender de verdade, né, interiorizar isso daí é uma coisa muito difícil, porque bate de frente com o que nos é cobrado, né, socialmente. Hoje em dia, com essas sociedade do espetáculo, né, como não falar, né? Como não querer mostrar que a gente também tem, digamos assim, relevância em algum caso, em algum grupo, né? E no caso ali é sua na primeira, né, na primeira noite no Clube da Luta você tem que lutar, né? E hoje em dia as pessoas estão com tanto medo de errar, medo de arriscar, medo de fazer, pelas próprias cobranças, pelas próprias maneiras de você viver o mundo através, digamos assim, de um filtro eletrônico, né? Que as pessoas não sabem mais nem como é que dá esse primeiro passo, como é que você vai lutar, né? As pessoas já nascem, já crescem com esse medo. A questão daí ainda fica mais difícil nessa questão sem camisa e sem sapatos. Eu vejo essa parte do sem camisa e sem sapatos bem na questão do se é você com você mesmo, né? Sem adornos, isso também engloba, né? Sem esses filtros eletroeletrônicos que fazem com que a gente perceba o mundo de acordo com o que a nossa bolha quer que a gente veja o mundo, né? Se é você com você mesmo, você tem que encontrar a sua maneira de enxergar o mundo e de interpretar ele, sem que o computador lhe dê tudo na mão, né? Baseado em alguma conta matemática. É bem fácil de explicar mesmo, mas realmente entender, interiorizar isso, né? Eu acho que por isso que é uma forma de escola iniciática mesmo, porque sem estar numa escola iniciática, sem apoio, né, é difícil a gente chegar e dar todos esses passos e seguir essas regras. É que com o filme e tal, muita gente que não consegue entender. É como na Bíblia, que você vai ter vários níveis de, de, de contexto. Então, do mesmo jeito que tem gente que acha que o barco de Noé, né, e as águas e o dilúvio é de verdade e tal, tem gente que assiste o filme ou lê o livro e acha que é sobre um monte de cara sem camisa se estapeando. E na verdade ele está falando de uma briga interna o tempo inteiro, né? A explosão final, os demônios internos e tudo aquilo. É uma metáfora gigante. E a galera hoje em dia não tem mais nem capacidade para passar desse primeiro nível de obviedade, né? Então talvez a gente vá perder muitas obras de arte, muitos filmes ainda que poderiam ser feitos nessa profundidade que não estão mais sendo trabalhados. Assim como os contos de fada, né? Agora estão querendo pôr no politicamente correto um monte de conto de fada porque é machista, não sei o que lá. E no fundo, aquilo ali, cara, não é o príncipe que beija uma princesa desmaiada, uma mulher desmaiada. Cara, é um subconsciente que entra em contato e tem todo um outro processo, né? Fala, Robson. Eu vou comentar em cima do comentário do Florindo. Ele fala sobre a questão da diferença entre a pessoa entender, como posso dizer, intelectualmente e a pessoa compreender aquilo internamente. E esse é um fator muito importante para você compreender a sua verdadeira vontade. Você sair do intelectual e você buscar ter essa busca interna, esse olhar para si mesmo, esse autoconhecimento, para você conseguir alcançar esse estado de entender qual é a sua luta, porque muitas vezes a pessoa não sabe qual é a luta e ela está lutando uma luta qualquer. Ela está jogando a vida fora, né? E as ordens iniciáticas, muitas vezes, elas servem sim como orientador para você encontrar essa verdadeira vontade, você encontrar com o seu sagrado anjo guardião, você ter contato, você ter essa comunicação, você ter esse desenvolvimento interno para você alcançar esse objetivo, que é dar o primeiro passo, para você entender qual que é a luta, para você trazer isso de fato e falar, não, agora eu estou pronto para o bom combate, né? E aí sim, você fazer esse bom combate, né? Junto com o seu sagrado anjo guardião e tendo ali
já sabendo o que você quer para você poder fazer esse bom combate. Então é muito interessante. E realmente, Florindo, o que você falou faz muito sentido e traz para nós essa ideia de que as pessoas hoje em dia estão cada vez, como o Marcelo mesmo disse, as pessoas estão precisando cada vez mais compreender a diferença entre a obviedade e o que está oculto. E o politicamente correto, olha, se tem algo que está estragando essa sociedade nesse momento. Ô Marcelo, qual clifa é essa, cara? Só fala o nome da clifa aí. É a Clifford de Shin. É, ela conecta a mídia até Malkuth. E ela serve para. Antigamente era uma coisa mais como preconceitos, hoje seria o cancelamento, ou cortar qualquer coisa que esteja fora. Né? Nos tempos anteriores, quando o curso de Cliff era lá atrás, a gente usava os exemplos tipo: a Bíblia falava que o negro não tinha alma, então ele podia ser escravizado, e etc, etc, etc. Aí hoje inverteu tudo. Você tem local de fala, cancelamento, e uma série de coisas que eles colocam dentro do woke que serve só para causar o medo e colocar todo mundo para pensar do mesmo jeito, e aí você não critica, e aí você transforma lugar de fala, gaslight, safe space em manobras para você cercear um debate saudável, e não chegar em lugar nenhum. Porque se você não pode falar sobre as coisas ruins, como é que você vai enfrentá-las? É como você ir num psicólogo e virar e falar assim: ah, qual é o seu trauma? Ah, mas eu tenho gatilho, mas uma hora você vai ter que enfrentar isso. Você vai ter que falar sobre isso, você vai ter que debater isso, você vai ter que discutir isso, senão você não vai crescer. E aí você entra nessa infantilização, onde nada mais pode, nada mais deve ser abordado, nada mais pode ser conversado. Fala, Rodrigo. Eu ia falar do Florindo, mas você colocou um gancho aqui que eu não posso perder. Você está falando da Clifa e de como que as pessoas têm que falar. O André já falou como, através da comédia, do riso, porque quando você usa o ridículo, quando você escracha, quando você está ali fazendo comédia, a defesa baixa, a pessoa ri e depois ela reflete. Comédia é uma das melhores formas de você criticar uma sociedade, cultura e etc. Aonde você pode criticar a pessoa que está fazendo a coisa errada, ela vai rir, ela vai entender, ela pode até continuar fazendo da forma que ela está fazendo, porque às vezes a pessoa é turrona, mas a comédia, o palhaço, ele vai aonde precisa ser, aonde precisa ir. Isso aí. André? Pegando sua fala, acho que a comédia é a melhor forma de falar do drama, né? Ah, eu fui anotando algumas coisas aqui que vocês foram falando, né? Acho que a maior, desculpa, a maior dificuldade é o olhar, mas como eu falei, é o olhar no espelho e enfrentar, trazendo para essa maneira que vocês estão falando, né, de rede social e tudo mais, do sem camisa, né, Marcelo, que você tá sublinhando aí, tá marcando. Vocês já pararam? Esses dias eu vi uma roda de xamã digital, onde, vamos, participe conosco da nossa fogueira eletrônica. Eu falei, não, sabe, tipo, perdeu a mágica do. Para quem, eu falei, acho que outro dia, aqui no Meir mesmo, quando acabava a energia, a mãe acendia a vela e todo mundo ficava em volta da mesa conversando. A mágica daquele momento sombrio, onde todo mundo falava sobre emoção, sentimento, o que viveu no dia, né? Essa é a mágica da fogueira de verdade, é onde todo mundo conta história, é onde todo mundo troca, é onde todo mundo tá sem camisa e sem sapato, né? É onde você enfrenta a escuridão de fato, né? E o foco de luz é o coletivo, é você estar no coletivo. Eu acho que a gente está perdendo essa fogueira. Sai daqui, gato. Tem que derrubar o sinal. Eu A vou gente trocar está. aqui, o foco de luz é esse aqui, ó, uma luta de cada vez. É como É, se os dois caras no centro do ringue metafórico
eles se tornam a fogueira na qual todos os 50 outros eus, se você colocar desse jeito, vão estar observando. Eu concordo, e eu penso também que você não fala sobre o Clube da Luta, você não fala sobre a crise que você tá. Como você disse, são 50 caras querendo se quebrar na porrada, né? E se você falar sobre essa crise, da quantidade de conflitos que você tem, se você trazer isso à tona, você pira, você surta. Então você trata um problema por vez, né? Só que a gente agrava isso hoje em dia quando a gente está falando de relação digital, porque, por exemplo, até os relacionamentos são online. Por que que a gente criou a gente, né? Por que que as pessoas criaram filtros na hora de postar uma foto? Porque eu não encaro nem a minha feiura, né? Então eu quero parecer mais bonito, né? O Tyler tá colocando namoro de inteligência artificial, né? Você programa a sua namorada. Tem gente casando com robô em algum lugar, com boneca inflável, com, sei lá, com banner de boneca japonesa. Tem uns negócios mais ou menos assim acontecendo. A gente não olha mais no olho um do outro, né? A gente aqui, se essa conversa estivesse acontecendo em volta de uma mesa, estaria olhando um para o outro. O boteco era com caneca mesmo e a gente estaria olhando no olho do outro. Enquanto eu estou olhando para vocês, né? Eu estou olhando para a câmera, eu não estou vendo a reação de vocês. Então a gente perde até essa fagulha da conversa, né? A gente perde até esse vínculo que para mim é primordial numa ordem iniciática, que é primordial no contato mágico, no contato de criação, né? É se arrepiar, falar sobre isso, porra, eu falo sobre isso, arrepia, né? Que é você passar por essas fases, se você mergulhar no lugar mais sombrio que você tem de você e você voltar de lá com um resquício de vida mais renascido, né? Que é o processo iniciático. É doloroso, mas, porra, é foda demais de passar, cara. E é justamente o processo que a gente vai passar aqui no venusiano, né? Dois caras em cada luta. No centro do ringue, com seus 50 outros eus observando. E essa iluminação, os dois caras é você e o Sag. E tem que lembrar que no filme, no livro, né, o Sag do narrador, ele não existe, o Tyler Durden. Ele é o sagrado anjo guardião do narrador. Então são dois caras, mas é um cara só. E aí, quando você passa a imaginar essa luta como o despertar, aí começa a fazer sentido, né? É isso aí. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que a gente já falou tudo que precisava, né? Hoje é bem direto e soco na cara para passar as O, informações. Se você é um jovem milênio ou que um geração Z, vai assistir o filme, tenta não dar muito gatilho. Ele é um filme pesado. Ou pega o livro ainda é mais chocante, ou qualquer outro livro do Chuck Palahniuk, que todos os livros dele são um chute no saco e são muito bons, e ele vai lidar muito com essa geração dos anos 80, 90. Vamos lá de trás para frente, então. Florindo Neto, considerações finais. Clube da Luta, Projeto Mayhem, regras, tudo que, de certa forma, regras para, digamos assim, para a gente evoluir, tudo que a nossa sociedade atual não quer, né? E André Correia, considerações finais. Eu sei que às vezes o Clube da Luta parece um corredor polonês, mas é uma luta por vez, né? Então, assim, foca no que tem que focar, presta atenção, não tenha medo do espelho, ah, e vai pra porrada, né? Uma lição que eu aprendi há pouco tempo, inclusive, né? Vai pra porrada porque ficar parado não te traz muitos benefícios, né? Vai pro exercício que é mais produtivo. E se você quer saber sobre bruxaria, entra ali, andrecorreiatambores.com.br, tem a mentoria, a jornada, né? Vai começar em março. Dá um clique lá, entre em contato comigo no WhatsApp que a gente conversa. Beijo. Robson Belli, considerações finais. bom, assunto fundamental para o entendimento de grande parte da galerinha aí que acha que verdadeira vontade e faz o que tu queres é fazer o que quiser da vida, tá bem por fora, mas, gente, se vocês quiserem trocação,
Se quiserem trocar comigo 5 minutos na porrada sem perder a amizade, entra lá, robsonbl.com.br. Estamos aí. É, entra lá, vamos ver quem fica de pé e vamos trocar aí, porque é muito importante essa trocação, né? E eu gosto muito. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Eu ia falar outra coisa, mas o Robson acabou de me lembrar uma coisa. Ano passado, deu um problema na escola com um vídeo de duas meninas brigando. Quando eu fui saber o que que era, justamente isso. 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Elas eram as melhores amigas. Foram para um canto lá, o povo filmou, elas desceram a porrada uma na outra, bateram, bateram, e não perderam a amizade mesmo, não. Meu Deus, mas tudo bem. O que eu queria falar é o Clube da Luta está dentro de você. Ele é o mais difícil de encontrar. E quando você encontrar, não fale do Clube da Luta. Aí você vai ter que lutar. E quando você lutar, não fale do Clube da Luta. Tá tudo aqui. E se você quer saber como descobre isso, catarse.me/TDC. Você vai receber essa bela revista que está chegando a próxima aí em algum momento. Você vai ter um grupo de Telegram aonde tem pessoas bacanas de todo tipo. Ah, mas eu não sei o que que eu vou fazer em magia. Gente, tenta de tudo até achar a sua linha. Atualmente, meu negócio é o Grimório meu de uso de, assim, cabeceira de altar é esse. Assim, fantástico. Quem me ajuda demais, Betor. E também um curso que eu fiz aqui, muito bom. Vou, Taumaturgia Enoquiana. Recomendo demais. Atualmente é isso que eu estou fazendo. É isso que eu recomendo. Isso que está sendo muito bom. E você vai encontrar outras coisas. Tem afro-brasileiro, tem de tudo lá. Tem de tudo. Então, não é dinheiro perdido. É só ganho. Além, é claro, de poder participar dessas gravações. É isso aí, galera. Acho que era o Mike Tyson que falava que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E quando fala esse negócio da luta, você tem que estar preparado e a verdadeira vontade é isso, cara. Todo mundo faz planos para ganhar na loteria até descobrir que não ganhou na loteria. Como eu não jogo na loteria, todo evento de loteria eu ganho R$ 20. Bom, e para você que acompanhou a gente até agora, a gente precisa falar menos besteira, ficar mais sério, mas até que é divertido isso aí. Essa é 493, a gente está se aproximando de 500 entrevistas. Então, se você veio aqui por conta do livro, do filme ou do Brad Pitt e olhou e falou: Cara, quem são esses malucos? Veja que a gente tem 490 entrevistas, como o Rodrigo falou, de tudo que é coisa. Porque pra gente, tipo, ninguém aqui é dono da verdade. Se o time aqui tivesse completo, é que a gente tá na véspera de feriado, então a galera tá tudo viajando e tal. Hoje somos só nós, heróis, você que está assistindo no futuro, mas às vezes a gente chega a ter 10 pessoas aqui batendo papo e é cada um de um estilo diferente de magia. Então, cara, quando você fala de ocultismo, você fala, cara, mas eu nunca estudei nada na vida. Não importa, cara, você vai entrar e você vai se descobrir. Eu tive aluno meu de cabala que depois de um tempo, o cara descobriu o hinduísmo e mudou para a Índia. O cara mora na Índia hoje. Raspou a cabeça, tá num templo lá. Tá na verdadeira vontade. Então ninguém sabe o dia de amanhã. A gente tá aqui no meio, uma das coisas que a gente tem por base nisso é não existe dono da verdade. Então a gente vai entrevistar, a gente já entrevistou satanista e a gente já entrevistou padre. Porque aqui, cara, ninguém é a verdade, cada um vai falar a sua verdade, você vai olhar tudo, o que fizer mais sentido para você, do que a gente pode te ajudar a você encontrar a sua verdadeira vontade. Então eu acho que é para isso que serve o projeto, para isso que serve o Clube da Luta
E para isso que a gente fundou o projeto Mayhem, né? Então, se você teve até aqui com a gente está vendo que tem muita gente que assiste, mas não dá like, não dá o view. Então, a gente precisa desses views para o YouTube recomendar a gente para a gente chegar a mais pessoas. Então, não esquece, aperta o sininho, dá o seu like, segue a gente no canal e a gente se vê aí no próximo projeto Mayhem Boteco dos Illuminati.